Olá a todos, bem-vindos então aqui à nossa aula número 67. Hoje vamos fazer uma pequena aula de perguntas e respostas, está bem? Vou pegar nas perguntas que vocês puseram aí nos comentários e agora vou-vos responder a elas. Olha, e vou já começar por responder aqui a uma pergunta que alguém me fez, desculpem, não tomei nota dos nomes, mas não faz mal. Então perguntaram-me assim, Marcelo, qual é a tensão normalmente nos LEDs? Ora, nos LEDs de uma televisão, qual é a tensão? Depende da televisão, não é? Se for uma televisão de 26 polegadas tem ali uma determinada tensão, dependendo do modelo, do fabricante, não é? Depende da marca, tem ali uma determinada tensão. Se for uma televisão de 40 polegadas, em geral tem ali uma tensão muito mais elevada, vai levar mais LEDs. E se for uma televisão de 65, de 80 polegadas, vai levar mais LEDs, vai ter uma tensão mais elevada, óbvio, não é? Então, mas isso agora nem é o mais importante. Imagina, eu sei porque, eu calculo porque essa pergunta. Tu não tens o esquema, pronto. Então, eu já, mais para o final desta aula, já vos vou falar acerca de onde vocês vão encontrar a maior parte dos esquemas. E há alguns que vocês não vão conseguir encontrar. Então, eu daqui para a frente também vou descrever mais fontes de alimentação de televisões, que é aquilo que mais avaria no caso das televisões, são as fontes. Vou descrever mais e vocês vão perceber uma coisa muito engraçada. As fontes são todas muito parecidas. O sistema de funcionamento é igual, é como os carros. Tem 4 rodas, um volante, umas mudanças, estás a ver? Agora alguns variam, têm assim umas pequenas variações. Uns carros têm mudanças automáticas, outros têm mudanças manuais, mas aquilo tem mudanças. Pronto. E nas televisões não é muito diferente. As fontes de alimentação são todas muito parecidas. O sistema de funcionamento é todo ele muito parecido. Claro, há fabricantes que põem mais uma resistência para a direita, o outro põe um condensador acolá. Estás a ver? Pronto, fazem ajustes, não é? Mas se tu fores a ver, o funcionamento é todo o mesmo, com tensões diferentes, claro. Então o que é que tu tens que ver numa fonte de alimentação? Se tu me fazes essa pergunta é porque provavelmente os LEDs não estão a acender e tu queres saber que tensão é que deve ter ali. Então olha, pegas no teu multímetro, eu trabalho de osciloscópio, o osciloscópio são os meus olhos, não é? Porque a eletricidade não se vê, o osciloscópio são os meus olhos e eu vou-vos ensinar o que é que vocês precisam de fazer com um osciloscópio. Aqueles de vocês que puderem ter um osciloscópio, pois é muito melhor. Para quem não puder, eu durante alguns anos trabalhei sem osciloscópio, não tinha, não é? E eu trabalhei só com multímetro, mas digo-vos que não é a mesma coisa, não é? Então vamos lá. Tensão ali. Primeiro vocês vão ver a tensão geral da fonte. A tensão deve ter os 5 volts, os 13 ou os 14 volts, ou os 20 volts, os 24. Normalmente, olha, eu vou pegar aqui numa fonte qualquer. Isto foi uma fonte que eu peguei ali no meu estoque. E então, repara, isto tem aqui este plug, esta ficha, e tem aqui mais uma ficha. E é engraçado que aqui ao lado tem várias tensões. Tem aqui o GND, olha, o GND, sabes o que é o GND? GND é o terra, igual a terra. É massa, está bem? O GND quer dizer ground, em inglês, e quer dizer massa, é o chão. Isto é o chão aqui do nosso aparelho, é o ground, está bem? Atenção que as fontes, por exemplo, as fontes comutadas das televisões, no Brasil chamam as fontes chaveadas, não é a mesma coisa? Estas fontes comutadas ou chaveadas, elas têm mais que uma massa. Tem a zona hot, que é a zona onde entram os 220 volts ou os 110, e tem a zona cold, que é, normalmente, olha, esta até está aqui, tem aqui uma lista, não é? Um risco, que é para a gente saber, para nós sabermos que isto é a zona hot e aquela é a zona cold. Esta zona hot trabalha com tensões mais elevadas. Portanto, vocês já sabem disso. Então vamos lá. O que é que acontece aqui? Tu tens ali uma determinada tensão, que eu não sei qual é, porque depende da televisão, mas se tu não tens o esquema, não há problema. Vai lá à ficha que liga para os LEDs, que neste caso, olha, entretanto, eu fui trocar a placa porque eu tinha pegado, como te disse, tinha pegado numa placa ao acaso e, distraidamente, eu trouxe uma placa que é uma fonte de alimentação de uma TV de plasma. E daí aproveito para te dizer que as TVs de plasma têm um funcionamento absolutamente diferente das outras televisões. Não tem nada a ver. Embora um transistor é sempre um transistor, uma bobina é sempre uma bobina, mas o modo de funcionamento, que tu has de aprender também, num TV de plasma, é completamente diferente de uma fonte normal, ok? Então vamos lá. Então fui pegar aqui numa placa, numa outra placa qualquer, em que esta é a placa que liga. Olha, por aqui entram os 220 volts ou os 110, não é? Por aqui, por esta ficha. Como te digo, que sempre que eu estou a fazer testes isto está tudo desligado, embora haja testes que eu vou ter que fazer com ela ligada, senão o osciloscópio não me mede nada. Então, aqui entram os 110 ou os 220. Esta fonte trabalha com as duas tensões, não é preciso mudar nada. É só meter ali 110 ou 220 e ela escolhe a função. Tu já sabes como é que isso é feito, não é? Tu já sabes como é que isso é feito. Já viste nas lições lá de trás. Então vá. Depois temos aqui duas fichas, olha. Esta ficha tem um cabo aqui com muitos pinos.
18 pinos, tem um cabo aqui com 18 pinos, que vai ligar, tem um cabo assim com 18 pinos, com 18 fios, que vai ligar à placa principal. Leva tensões para lá, e traz tensões, leva correntes para lá, e que traz correntes para cá. Aqui, junto, tem aqui, mostra-nos aqui as tensões que eu vou encontrar em cada pino, estás a ver? Então tenho aqui pinos que são o ground, a massa, não é? Tenho aqui pinos que são 5 volts, 12 volts, 5,3 volts. Epá, então o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou ver se estas tensões estão cá todas nos pinos certos. É sempre preciso muito cuidado a medir estas tensões. Quero-te dizer que no osciloscópio as tensões, é muito melhor medir uma tensão com o osciloscópio do que com o multímetro, porque o multímetro não é sensível a variações rápidas. Ele não é sensível. O multímetro mostra-te uma tensão média. Se isto estiver aqui a oscilar, por exemplo, entre os 5 e os 6 volts, entre os 5 e os 7 volts, uma oscilação de muito rápida, o multímetro vai-te dar uma tensão média. E o osciloscópio mostra-te uma onda, estás a ver? O osciloscópio mostra-te aquela onda, não é? Em que tu sabes o que está ali. Por exemplo, se tu fores medir aqui uma onda quadrada com um multímetro, o multímetro não tem rapidez e inércia para te mostrar esta onda. O multímetro o que te vai mostrar é uma tensão média daqui. Agora, se tu medires com o osciloscópio, tu vais ver a onda quadrada, vais ver esta tensão e esta, e sabes exatamente o que é que se está a passar ali. Então tu vais comprar um osciloscópio se tu puderes e quando tu puderes. Se tu te dedicares a esta profissão, tu vais acabar por o ter, estás a ver? Porque tu vais poder e vais ter tudo. Então vamos lá. Quando tu, aqui nesta ficha, tu ligas, então, os 90 volts, os 80, os 70, os 120, o que for, depende do televisor, né? E tu vais ver se tens ali aquela tensão. Mas agora aqui, ora, o que é preciso para fazer estes LEDs acenderem? É preciso pôr ali uma tensão positiva e aqui ligar a massa. Só que esta massa vai ser ligada através de um determinado transistor, normalmente um MOSFET, não é? E o que é que acontece? Este MOSFET tem aqui uma onda quadrada metida pelo circuito integrado, uma onda quadrada, ele liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. O que acontece é que estas lâmpadas, quando nós pegamos num comando à distância, queres ver? Quando tu pegas assim no teu comando à distância, apontas para a televisão, vais aqui ao menu, quando tu pões mais luz ou menos luz, tu estás a mexer no brilho destes LEDs. O que acontece não é que eles acendam mais ou acendam menos. O que acontece é que eles estejam mais tempo acesos ou menos tempo acesos. Este ombro aqui de cima, o tempo on, pode ser um tempo maior, estás a ver? E aqui o tempo off é menor. Ou então o tempo on pode ser menor, estás a ver? A gente vai regulando aqui com o comando, vamos regulando para um tempo menor e depois o tempo off é maior. Estes LEDs estão mais tempo acesos ou mais tempo apagados e isso dá-nos, à nossa vista, ilude-nos e dá-nos a sensação de estar mais luz ou menos luz. Mas, na verdade, eles não acendem com mais ou com menos intensidade. Eles estão mais tempo acesos ou menos tempo acesos. E agora fica com essa, porque isto passa-se tão rápido, são alguns milhares de ciclos, passa-se tão rápido que o nosso olho também não tem inércia, o nosso cérebro não consegue ver que eles estão a acender e a apagar. Vê sempre aceso. Nós temos a percepção de que estes LEDs estão sempre acesos, mas eles não estão sempre acesos. Estão a acender e a apagar. Está bem? Tem uma resposta muito rápida. Pronto, então agora tu já sabes qual é a tensão que tens ali. Tu vais lá com o multímetro e vês. Agora tu precisas saber, com o osciloscópio, se aqui também tens tensão. Podes tentar com o multímetro, dá-te sempre uma tensão média. Podes sempre tentar com o multímetro e ver se deste lado também, não é? Porque se saiu daqui desta ficha um fio, foi atravessar todos os LEDs, né? Estes LEDs, foi atravessar todos os LEDs e regressou um outro fio aqui, tu vais ver no mais se tem tensão e vais ver no menos se tem tensão. Normalmente o menos não está a zero. Mas como ele varia entre praticamente zero, porque esta resistência daqui é uma resistência de um corrente sensor, ou seja, de um sensor de corrente, é uma resistência de valor muito baixa, ela está praticamente a zero. E depende da tensão que tu deves ter aqui. Isto vai variar entre 0 e quê? Se for entre 0 e 5 volts, o multímetro dá-te ali uma tensão média e isso pode-te iludir. Entendes? Pronto, então já está respondido qual é a tensão que tem ali. Normalmente depende do tamanho, das dimensões da televisão. Está bem? Porque as televisões maiores têm mais LEDs. É isso. Pronto, esta pergunta eu penso já está. Se de qualquer modo faltou alguma coisa eu não respondi muito bem, vocês já sabem, ponham aí por baixo nos comentários. Aproveitem já agora e se quiserem podem fazê-lo já, ponham um likezinho aí no vídeo, vamos lá espalhar isto mais, para mais gente ter acesso e subscrevam o canal porque eu vou pôr mais informações aí por baixo, está bem?
Existem estes aparelhos de teste de LEDs, isto faz um teste automático, estás a ver? Também por este, mais tarde um pouco, daqui a algumas aulas vou-te ensinar a funcionar com isto. Em que este aparelho também te testa os LEDs, estás a ver? Tu podes testar os LEDs com este aparelho, mas este aparelho também te pode enganar, porque, por exemplo, se um destes LEDs aqui tiver, já não está muito bom, mas também ainda não está completamente destruído, se tu, com este aparelho tu forças ali uma determinada corrente, o LED deixa passar, e com a força que este aparelho tem, o LED deixa passar a corrente e tu ficas com a sensação que isto está tudo bom. Mas na verdade não está bom. Nós temos um problema nos LEDs e com esta força ele acende, mas com a tensão normal aqui dada pela fonte de alimentação e pelo transistor MOSFET, tu vais ver que os LEDs não acendem. Então isto enganou-te. Tu desligaste a ficha, mediste isto na ficha com ela desligada, lógico, se não estás a meter uma tensão na fonte de alimentação, tens que desligar a ficha e depois medir só na ficha, que é a ficha que liga aqui os LEDs. Pronto. Mas isto é uma coisa assim primária. Tens que saber mais do que isso, está bem? Um técnico não anda aqui a medir componente por componente a ver se um transistor está queimado, se uma resistência está queimada. Não, o técnico vai medir um circuito, está bem? Porque o técnico sabe como é que o circuito funciona. Então este aparelho é um aparelho que te dá uma possibilidade. Não é a forma de nós resolvermos as avarias, está bem? Tu tens que perceber que tens de ter aqui uma determinada tensão, dependendo de qual é o televisor, e aqui também tens de ter uma determinada tensão. Logo que tu possas, vais ter um osciloscópio, enquanto não puderes, vais medir aqui com o multímetro, mas tem que haver aqui uma determinada tensão, está bem? O multímetro já sabes, dá-te a tensão média, entre o liga e o desliga. Pronto, mas a tensão média aqui nunca vai ser 45 volts, ok? Uma tensão bem mais baixa. Nós temos aqui os LEDs a tirarem a tensão. Eles ficam aqui, cada um fica com a parte dele. Então aqui a tensão média nunca vai ser 45 volts, ok? Pronto, vamos lá. Olha, uma outra pergunta que me fizeram aqui é como é que se reparam as placas dos comandos? Na verdade eu não entendi muito bem a pergunta, mas eu penso que me estavam a falar de um comando, de um telecomando, um comando remoto, não é? Eu penso que estavas a falar disto. Se não foi disto que tu falaste, volta a fazer a pergunta, porque eu não entendi muito bem. Em relação às placas dos comandos, olha, as placas dos comandos têm, de facto, algumas reparações. Eu não uso muito metal nos comandos à distância, especialmente se é um comando que o cliente trouxe bonito, que está muito bem tratado. O cliente não quer que eu pegue aqui com metal e que marque o comando todo e faça aqui uma série de marcas, não é? Então eu pego em plástico, palhetas de uma guitarra, de um violão, não é? Palhetas aqui de guitarra, pego aqui numa palheta qualquer, enfio por aqui, estás a ver? E depois tenho aqui uma pecinha mais... Isto compra-se tudo, sei lá, no AliExpress, compras isto em todo lado, nas lojas de eletrónica, na Mauser, na Eletrofan, tu compras isto nas várias lojas de eletrónica. Isto tudo é plástico, então este plástico não vai marcar este comando. Tu vais abrir isto com algum cuidado, estás a ver? Às vezes há uns que lutam um bocadinho para não serem abertos, não lhes apetece, não é? Alguns lutam, mas nós conseguimos abrir. Vou tentar abrir aqui este. Não fui buscar nenhum dos mais fáceis, mas os mais difíceis também têm que ser abertos, né, para nós repararmos. Pronto, e agora com cuidado vais abrindo. Isto é sempre, já te disse noutra lição, que isto é uma profissão para tu teres alguma paciência. Estás a ver? Tu tens que ter muita paciência. Não podes partir o comando do cliente, senão vais ter que pagar. Está bem? Então vais com cuidado, abres. Isto há de ter por aqui uma forma de sair. Vê se tem parafusos. Alguns têm parafusos, está bem? Este eu sei que não tem, mas alguns têm parafusos. Então se não tens grande experiência, vê se tem parafusos. Pronto, o comando está aberto. Agora, esta placa também tem que sair daqui. Não é? Sempre plástico. Eu gosto muito de usar o plástico aqui. Porque o plástico não vai marcar o comando, como já te disse, não é? Uma das reparações desta placa eletrónica, esta placa aqui, só tem duas reparações aqui possíveis. Limpeza. Álcool isopropílico e umas cotonetes, não sei como se diz no Brasil, aqueles palitos com algodão, não é? Também não sei como se diz noutros países, sei lá, na Argentina, está aí pessoal da Argentina, um grande abraço para eles também, da República Dominicana, quero mandar um grande abraço para quem estiver aí, para todos os países que estiverem. Então, vamos lá ver, aqueles palitos com algodão, vocês limpam isto com álcool isopropílico, isto não é para limpar com álcool normal, álcool de farmácia, não. Álcool isopropílico, está bem? É com esse álcool, compram na internet. Limpa-se bem estes contactozinhos, porque depois estes contactos vão ser pressionados
aqui tem uma espécie de uns carvões, de um carvão, não é? Que vai estar ali posicionado precisamente em cima disto, em cima do sítio certo, e ele é que vai pressionar. Então eu pego naquela cotonetezinha com o algodão, álcool isopropílico para cima disto, e eu limpo todos estes contactozinhos, todos, cada um deles, limpo todos, e depois é montar isto outra vez no lugar. Como isto é plástico e não tem aqui mais nada, podes lavar debaixo da torneira, estás a ver, com uma escovazinha de dentes velha, lavas estes cantinhos todos com a escova de dentes, isto fica bem. Se tu lavares todo este comando, o cliente vai ficar muito satisfeito, porque ele só te pediu para o reparares, mas tu também o limpaste. Quando isto for para a mão dele, o homem, uau! Estás a ver? Então, o homem ou a senhora. Então, vamos sempre fazendo isso. E que mais é que pode aqui ser reparado? O LED. Está bem? O LED também pode não estar a emitir. Este LED pode não estar a emitir convenientemente, então tu podes também substituí-lo. É um diodo, medes com o multímetro e vês se ele está ou não está. Tem que conduzir numa direção. E depois ainda te vou ensinar um truque. Vou-te ensinar um truque, está bem? Agora vou montar aqui o comando no estante, para tu veres ele a funcionar. Já estava por ao contrário. Vou instalar aqui isto tudo no estante. Isto é muito rápido. Depois de nós sabermos, é tudo muito rápido, não é? Pronto, este comando já está. A ver se não ficou nenhuma tecla metida para dentro. Está tudo certo. E agora vou-te ensinar aqui um truque, está bem? Olha, como é que eu sei se este LEDzinho está a emitir luz ou não? Vamos lá ver. Pões aqui duas pilhazinhas, né? Que estejam boas, claro. E tu clicas aqui, mas isto é infravermelho. Os teus olhos não conseguem ver isto. Mas há aqui um truque. Olha, pegas no teu telemóvel, um telemóvel, um celular, qualquer um. E o que é que tu vais fazer aqui? Vais pôr a câmara do meu celular, do meu telefone, consegue ver esta luz. Tu estás a conseguir ver isto? Deixa-me aproximar um bocadito. Estás a ver? Eu carrego aqui nos botões e a câmara do meu telemóvel consegue ver isto. Então tu tens aqui um teste. Se o telemóvel, se o celular vir esta lâmpada, quer dizer que o comando está a trabalhar. E tu podes testar todas as teclas. Podes testar a ver se alguma não funciona. Por vezes o cliente diz assim, olha, o comando trabalha quase todo, mas esta tecla aqui de ligar e desligar, ou a tecla do volume, uma tecla mais malandra que não quer trabalhar. E tu podes ver, olha, realmente não trabalha. Às vezes é preciso voltar a abrir e voltar a limpar melhor. Não é? Quando não limpamos bem à primeira. E às vezes o desgaste daquela tecla já é tanto. Pronto, mas imagina que tu vês o comando a funcionar ali com o teu telemóvel, as teclas estão todas boas, mas o comando não comanda a televisão. Bem, temos aí um problema de comunicação entre o comando e a televisão. Será que o problema é lá, na televisão, ou o problema é aqui no comando? O comando envia daqui as informações numa determinada frequência. Ele pode ter alterado essa frequência. Se ele alterar a frequência, ele trabalha, mas a televisão não entende. E então aí o que é que tu deves fazer? Bem, em primeiro, um técnico normalmente tem vários comandos, nós temos cá vários comandos, experimentas outro comando na televisão para teres a certeza se é dali ou não. Às vezes já há dificuldades, porque há marcas de televisões que nós não temos comandos e então é mais difícil, mas tenta encontrar uma forma. Normalmente nós temos. Experimentas outro comando. Se o outro comando trabalhar, já sabes, é deste comando, este não está bom. Tens que o reparar, ele pode alterar a frequência. Este comando não tinha, mas há uns comandos que têm cá dentro um cristal. Mudas o cristal e normalmente já vai ficar a trabalhar bem. Estás a ver? Mudas o cristal. Um cristal pode-se avariar só pelo simples cair ao chão de um comando. E se o comando é como este, não tem cristal, se o problema é do comando, tens que substituir a placa. Normalmente isso é inviável, fica caro, é comprar um comando novo. Uma outra pergunta que me puseram aqui é se eu tinha mais cursos e quanto custam e se eu podia liberar esses cursos. Vamos lá ver. Eu prometi que isto ia ser grátis. Isto vai ser grátis. A única coisa que vos pedi também em troca, se fica convosco, é que vocês vão dando like para que isto chegue mais longe, que vocês subscrevam todos o canal, e eu vejo nas estatísticas cerca de metade das pessoas assistem, mas não estão subscritos, então aquilo não custa nada. É um toque, não é? Subscrever o canal, para vocês é grátis. Mas fica à vossa consideração, não há problema. E apertem o sininho, que é para vocês terem acesso a todas as aulas na hora. Assim que eu as ponho, vocês já têm acesso à aula, já sabem que ela lá está. Pronto, os cursos vão ser grátis, está bem? Aliás, isto vai ser praticamente só um curso, só que quando nós chegarmos quando chegarmos ao final do curso de eletrónica, vocês vão perceber que agora vamos enverdar. Eu vou-vos ensinar a mexer com drones, vou-vos ensinar a mexer com outras máquinas, está bem? Porque não há só televisões na vida, há mais coisas. Outra pergunta.
Os circuitos das placas por baixo. Boa pergunta. Ora, outra pergunta que me fizeram. Pediram-me para eu falar acerca dos circuitos das placas, dos circuitos por baixo. Todas as placas têm circuitos, não é? O que é que são estes circuitos? Olha, por exemplo, quando eu tenho aqui uma ficha, onde ligam aqui dois fiozinhos, que liga aqui o transformador, tem aqui um primário, que vai para ali para os 110, 220, não importa, e depois aqui no secundário vai ligar aqui nesta ficha, por exemplo, no caso disto, um transformador de 30 volts, alternos, não é? 30 volts AC, e agora, se eu for ver aqui por baixo, não é? Daqui da entrada, eu tenho que ter fios a ligar, por exemplo, tenho que ter aqui um fio que vai ligar a uma bobinezinha, que é a bobina de filtro, não é? Depois tenho aqui um condensador que também faz aqui um filtro, ou seja, eu tenho aqui os componentes, os diodos, mas eles têm que ser ligados entre si. Pronto, é ligado nestas pistazinhas de cobre, que depois destas pistas de cobre leva aqui um verniz para isolar. Atenção que isto isola, mas é um isolamento, depende da tensão, das tensões que aqui houver, né? Não é para pôr os dedos quando isto está a funcionar. Lógico, somos técnicos. Mas estas pistas são as pistas que fazem as ligações entre os componentes. Não tem nada que saber. Há placas que têm, como esta, que têm ligações só por baixo, mas há placas que têm ligações por baixo e por cima. Está bem? E há placas em geral, por exemplo, as motherboards dos computadores, dos portáteis, por dentro desta placa também têm ligações. Porque não era possível fazê-las todas aqui e aqui, então fizeram por dentro. E algumas placas têm várias camadas, entendes? Vários layers. Têm várias camadas com pistas, onde é feito, isto é tudo feito por computador, claro, onde são feitas as placas, as ligações. Ok? Então é para isso que servem estas pistas. Temos aí uma pergunta também acerca dos produtos de limpeza. Olha, como eu te ensinei a limpar este comando, álcool isopropílico por dentro, água, sem sabão, sem detergente, sem nada, não há detergente nenhum. Um pano umedecido, eu estou a dizer umedecido, não é úmido, não é molhado, é um pano úmido. Claro que se eu desmontar este comando todo, este telecomando, eu posso lavá-lo debaixo da torneira, só o plástico. E depois, antes de montar, deixá-lo secar bem, com secador de cabelo, etc. Agora, as partes elétricas e eletrónicas vou lavar com álcool isopropílico. Aqui no meio disto, uma escovinha, uma escova de dentes, por exemplo, uma escova de dentes usada, uma escova velha, não é? Como é que se lava um ecrã de uma televisão? Com muito cuidado, um pano umedecido, úmido, muito pouco úmido, é só um pano úmido, mais nada, não é molhado, não pode escorrer água para dentro do televisor. E não se esqueçam que, imagina que este painel aqui é o painel de um televisor, na parte de baixo do televisor, em geral é na parte de baixo, está uma placa eletrónica a todo o tamanho, ou a quase todo o tamanho do ecrã, que é a placa que leva a informação para o ecrã. Essa placa eletrónica, se eu molhar o vidro, isto escorre e vai-me molhar ou umedecer aquela placa. E eu não quero isso. Então é um pano pouco úmido e lavar todo o ecrã, está bem? E um pouco de paciência e cuidado com os ecrãs. Vocês já sabem que os ecrãs são muito frágeis, os de televisões, né? Imagina um ecrã de uma televisão de 40 ou de 50 polegadas, é um ecrã muito frágil, tu não podes pressionar. Então, devagarinho. E ensinar os clientes também a fazer isso. Está bem? Quando o cliente chegar à tua oficina para levantar o equipamento, ele olha para ele, está tão limpinho que ele, uau! E tu aí aproveitas e ensinas-lhe a limpar. E recomendas cuidado com o ecrã, está bem? Senão ele parte-o. Vamos lá, outra pergunta. Agora vocês pediram-me aqui o link para o site, para os sites, para vocês poderem encontrar esquemas, não é verdade? Querem esquemas, meninos? Então, olha, eu vou deixar aqui em baixo na descrição os links para os esquemas, mas vocês podem sempre fazer o seguinte. Imagina que tu tens uma televisão, deixa-me ver que modelo é este aqui. Olha, por exemplo, esta é uma televisão Samsung, esta é uma Samsung UN32F 4000. Por exemplo, eu preciso do esquema deste televisor. Eu vou ao Google e na barra de procura, de busca, eu vou escrever Samsung UN32F 4000 e depois, espaço, escrevo assim, Service Manual. Isto está em inglês, claro.
e Enter, está bem? Carregas no Enter e depois vai-te aparecer lá uma lista e tu vais buscando. Alguns não são, alguns são publicidades fake, não é? Algumas coisas não são aquilo que a gente espera, tens que ter cuidado, até com vírus temos que ter cuidado, mas tu vais habituar-te com alguma prática a encontrar, por exemplo, nós aqui em Portugal temos a eletrónica.pt. Eu acho que tu encontras também isso, tu penso que tu encontras em qualquer parte do mundo a Eletrotânia. Eu vou pôr os links aqui por baixo, os links que eu habitualmente utilizo. E tu com certeza vais descobrir mais, está bem? E aí no teu país, onde haver outros também. Então procura, escreve sempre em inglês encontras muito mais coisas. Serviço manual. Pronto, então, em termos de perguntas e respostas, neste momento fica por aqui. Se tens mais alguma pergunta, faz. E quero-te pedir que ponhas aí, escrevem nos comentários, aqueles que ainda não disseram de que país são, de que cidade são. Epá, eu gosto de saber onde é que vocês estão. Escrevam aí, eu sou desta cidade assim, assim. Eu mando-vos sempre um abraço. E pronto, façam os vossos comentários. Eu gosto de ver os vossos comentários. Está bem? Não se esqueçam, deixem aí o like e subscrevam o canal para vocês verem os links todos. Um grande abraço no coração.